todos. Esta é a segunda parte do estudo A Missão de Jesus na Terra. Que Deus abençoe esse estudo nosso de hoje, que possa intuir as nossas palavras, abrir os nossos corações para o entendimento e que possa também intuir as minhas palavras para que possamos juntos aqui desvendar a verdade do Cristo, que leva para a nossa edificação do nosso ser. Bom, entrando no nosso estudo, como eu disse, esta é a segunda parte do estudo. Na primeira parte nós falamos sobre o tempo de Jesus, né, a religião da época, falamos também a respeito onde Jesus estava, né, o que ele estava fazendo, era Páscoa, né? Falamos a respeito do trecho evangélico que estamos estudando, que é João, capítulo 3, do versículo 16 ao 21. Falamos sobre algumas palavras gregas que estão nesse texto, uma especial, a palavra krinos, que pode significar acreditar, fé religiosa de confiar em Deus, e também fidelidade. Nós conversamos sobre isso, fizemos até uma comparação com a parábola do semeador. Se você não viu esse vídeo, eu recomendo altamente que antes de continuar aqui, volte lá e veja esse vídeo que vale muito a pena. Bom, dando prosseguimento no nosso estudo, então o nosso evangelho, que a gente modificou algumas palavras-chave de acordo com a tradução nossa, né, do grego direto para o português, ficou desta forma, né? Então, como vocês podem ver, as palavras em maiúsculo aqui são as palavras que nós modificamos. A tradução original que nós usamos era da Bíblia Almeida, Revista Atualizada, e nós modificamos aí algumas palavras, então não é mais a mesma tradução de antes. E só para fazer essa comparação, antes da gente entrar no nosso tema, eu coloquei aqui também outras Bíblias e a comparação do mesmo texto entre elas. E aí você pode ver que algumas Bíblias têm algumas traduções bem diferentes. Por exemplo, aqui nesse texto, aqui nessa parte, no versículo 17, você vai ver que as duas primeiras Bíblias aqui usam a palavra julgar-se. Já as outras usam condenar. Como vocês podem ver, é bem diferente, pode mudar completamente o sentido. Por causa disso que é altamente recomendado quando nós estamos falando de textos evangélicos, né, de uma análise um pouco mais crítica da Bíblia, tentando entender a verdade que está por trás daquelas palavras, tentando entrar no pensamento do autor, na intuição que o autor teve quando ele criou aquele texto. Vale muito a pena a gente comparar várias versões de Bíblias, várias traduções. Aqui a gente pode ver até mesmo outro exemplo, os outros versículos que nós estamos estudando. Por exemplo, no versículo 20, a gente tem aqui a palavra arguidas, aqui foi traduzida como arguidas, e aqui não sejam reprovadas, e ali bem na última Bíblia, manifestas. Então, existe sim uma diferença entre as Bíblias de tradução. É muito complicado quando a gente está falando de tradução de um texto, ainda mais de uma língua tão antiga, né? E sem levar em consideração a cultura, toda aquela coisa que carregam nas palavras, além do significado. Por exemplo, se eu falo a palavra menino, eu posso estar me referindo a um garoto novo, né? Eu posso estar ofendendo até um homem adulto, chamando ele de menino, né? Então, é muito complicado quando a gente fala ali em traduções, ainda mais, né, de coisas tão longe da nossa cultura de hoje, né? Do nosso tempo de hoje. Então, tá aí. Então, vale muito a pena fazer essa comparação. É uma técnica de análise bíblica. A gente compara várias traduções sobre o mesmo versículo, e muitas vezes isso abre a nossa cabeça para novas interpretações.
o que é muito interessante. Ou, às vezes, em uma tradução, aquela tradução está meio esquisita, não está muito boa, porque eu também entendi isso também, né? Algumas passagens estão muito bem traduzidas em uma versão, enquanto, né, em outras Bíblias nem tanto, e vice-versa. Outras passagens pode estar melhor em outras Bíblias do que na Bíblia que você começou a ler. Então, vale muito a pena, eu recomendo essa comparação. Mas voltando aqui ao nosso texto e ao nosso tema de hoje, né, que é o estudo de João, capítulo 3, versículo 16 ao 21, né, que após as nossas modificações de traduções, ficou assim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele é fiel não se perca, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele é fiel não é condenado, no sentido de separado. O que não é fiel já está condenado, por não ser fiel no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem reprovadas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É uma das passagens mais lindas que nós temos no Novo Testamento, e é uma passagem, obviamente, de João, onde Deus praticamente declara o amor ao homem, né? E nós vamos estudar um pouquinho mais, detalhe a detalhe, versículo a versículo, quase que palavra a palavra desse texto. Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Bom, a primeira coisa que nós notamos aqui é a profundidade, né? Amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira. De tal maneira dá ênfase ao amor que Deus tem. Dá ênfase ao amor. De tal maneira. Não é de qualquer maneira. Não é aquele amor qualquer. É o amor divino. É o de tal maneira. E interessante que aqui a palavra amou aparece no passado. Por acaso isso significa que Deus amou o homem e não ama mais? Na verdade, aqui é Jesus falando. São as palavras do Cristo. E o que o Cristo está dizendo aqui, ele está, na verdade, narrando, reportando um fato que ocorreu. Em outras palavras, Cristo está contando um caos real que aconteceu, né? Ele está explicando aqui o que aconteceu no passado. Por causa disso que o verbo está no passado. Então, o que foi que aconteceu? Então, vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito. Então, olha lá. Deus amou o mundo de tal maneira que ele ofereceu. Chegou a um ponto que ele ofereceu o seu Filho unigênito. Ofereceu como? Ele enviou Cristo para a Terra. A gente vai ver isso no próximo versículo, né? Mas só para concluir esse pensamento do amor, por que está no passado, por que ofereceu está no passado, a palavra ofereceu também está no passado, o verbo, porque Jesus está reportando algo que aconteceu no passado. Então vamos lá. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu. Veja que Deus
Tem dois verbos aqui essa frase. O amou e ofereceu. Ofereceu é o segundo verbo, que aconteceu após o primeiro ser constatado. Então, o que isso quer dizer? O que eu quero dizer aqui? O que eu quero dizer é que a motivação, o Cristo revela para a gente que a motivação de Deus é o amor. Deus agiu a comando do amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu. Veja, a motivação que nós temos aqui, a razão a qual a ação de oferecer aconteceu, é o amor. Então, Deus nos ama. É a prova, saindo das palavras do próprio Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que ofereceu o seu Filho unigênito. É um amor que nós não conseguimos compreender, é o amor divino, o amor que o Pai tem sobre as criaturas. Este é o amor que nós estamos falando aqui. Então, toda essa missão do Cristo sendo enviado para a Terra se iniciou por causa do amor. Por causa do amor. O amor do Pai. Então aqui a gente mostra o amor. Né? Essa é a grande questão aqui, o amor. Que mesmo nós sendo imperfeitos, sendo ainda um projeto de santidade em construção, Deus nos ama. E Ele mandou o seu Filho unigênito. Por que unigênito? Porque é aquele filho que não tem igual. É aquele filho que é tão perfeito que ele não tem outro igual para oferecer. Então veja que Deus aqui ofereceu o que ele tinha de melhor. Ele nos dá o amor e nos oferece seu Filho unigênito, aquele Filho perfeito. Por que ele nos oferece esse Filho? Para quê? A gente vai falar sobre isso. Né? Mas vamos continuar aqui. Para que todo que nele é fiel não se perca, mas tenha a vida eterna. Então não se perca indica que existe um caminho. Ora, alguém só se perde se sai fora do caminho. Então, se existe um caminho, a gente pode se perder. Então, por amor, o Pai nos oferece um guia para nos mostrar o caminho, para nos exemplificar o caminho, que é Jesus, para que nós consigamos chegar na vida eterna. Este é um trecho, é um versículo muito pequenininho, mas aplicando aqui agora a chave da doutrina espírita para poder fazer continuar a nossa análise deste texto, a gente vai identificar 3 características fundamentais aqui neste texto. Amor, a caridade do Pai para conosco, em nos oferecer o seu Filho unigênito, o Cristo Salvador. Então temos o amor do Pai, a caridade divina, oferecendo o que Ele tem de melhor, que é o seu amor e o seu Filho unigênito. E temos aqui também a justiça. A justiça porque Ele não impõe o seu Filho.
Veja que o Pai oferece. A tradução anterior era deu, mas ofereceu dá o sentido verdadeiro aqui dessa frase, na nossa humilde opinião, na nossa humilde análise. Porque ofereceu, o Pai oferece alguma coisa, mas não impõe. Então, aceita quem está preparado, quem quer. Ele oferece o caminho para nós, o nosso guia, o nosso exemplo, mas ele oferece, ele não impõe. A gente tem que aceitar isso. Então existe uma ação de Deus, mas também necessita de uma ação nossa em aceitar. E como que se aceita? Sendo fiel. Sendo fiel a quem ele enviou, ao Cristo. E o que nós vamos ganhar com isso? Nós não vamos nos perder e vamos encontrar a vida eterna. Olha que lindo isso. Então nós temos a justiça, o amor e a caridade. Ora, Livro dos Espíritos, terceiro livro, Leis Morais, capítulo 11. Lei da justiça, amor e caridade. Veja como a chave da doutrina espírita nos auxilia aqui a desvendar a mensagem que tem aqui nesse Evangelho. A justiça divina, que todo aquele que é fiel vai encontrar o seu caminho, não vai se perder. Mas aquele que não é fiel, porque o nosso Deus é justo, nos ama, é caridoso, mas é justo, esses não vão encontrar o caminho. Então, se nós temos aqui nesse texto um Deus de amor, justiça e caridade, que nos ofereceu seu Filho unigênito, o que mais podemos esperar desse Deus? Quantas mais graças nós podemos esperar de um Deus que é capaz de oferecer tanto, de dar tanto amor para nós? E mesmo nós, sendo infiéis, nós sendo pecadores, sendo falíveis, o que mais podemos esperar desse Deus? Bom, trechinho extremamente curto, extremamente rico. Realmente adoro esse Evangelho. Já no versículo 17, nós temos aqui: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Então veja, nós já sabemos que Deus agiu por amor. Ele nos oferece o guia, o Cristo. Nós temos que ser fiéis a Ele. Certo? E aqui Jesus começa: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Não para que julgasse o mundo. Ora, se a missão do Cristo começa com Deus nos amando, e esta é a motivação para tudo isso, por que Ele iria nos mandar aqui, enviar o Cristo aqui para nos julgar? Não. Ele nos ama. Ele mandou o seu Filho mais perfeito para nos ajudar, para que Ele pudesse nos salvar, nos mostrando o caminho.
Este é o amor. Este é o amor do Pai. Ele quer que ninguém se perca. Todos encontrem o caminho. E quem somos nós para merecer tanto amor assim de Deus? Que apesar dos nossos erros, o Pai não nos julga, mas manda o Cristo para nos ensinar e mostrar o caminho reto. Quando é que vamos nós assumir a nossa identidade divina e nos comportar finalmente como filhos de Deus, merecedores desse amor? Então, aqui nós temos que Ele não veio para nos julgar. E o Cristo veio aqui fazer o que então? Ele veio nos amar. O Cristo veio aqui honrar o seu Pai. E honrando o seu Pai, ele faz a vontade do seu Pai, que é que ame os seus filhos e mostrem a eles que somos nós o caminho. E Jesus, por amar e ser fiel a Deus em primeiro lugar e depois a nós, amar a nós também, seus irmãos perdidos, ele não vem nos julgar, porque isto não é parte do amor e nem da caridade. Lembrando aqui do versículo anterior, justiça, amor e caridade, que nós vimos lá. Mas ele vem aqui para nos ensinar, nos resgatar, nos salvar. Todo aquele que tem a consciência aberta desperta para Deus, para trazer o reino de Deus aos nossos corações. E o contrário dessa salvação é o que? É permanecer no caminho longo, é estar perdido, é não chegar aonde você precisa chegar, aonde se quer chegar. Porque nós, aqui no mundo, somos como uma criança. Nós somos como uma criança, fazendo muitas coisas erradas. Uma analogia simples é você imaginar o seu filho, seu sobrinho, pequeno. E você tomando conta, supervisionando a criança, você vê a criança fazendo algo muito perigoso, como colocando a mão no fogo ou colocando o dedo na tomada. E você olha para a criança e o que você faz? Você ensina, você instrui, você não julga a criança, você não julga a sua inteligência, você não julga o porquê que ela estava tomando aquela atitude, mas você instrui, porque você ama. Ora, se nós que somos maus fazemos isso, o que esperar do nosso Criador divino, que nos ama? Então ele não vem nos julgar, mas vem nos resgatar. Como diria Paulo na carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o benefácito, que significa bom propósito, de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado.
Ora, destaco que aqui no texto ele diz, Paulo vai dizer, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele. Ou seja, estamos todos nós, sem exceção, predestinados a Deus. Em algum momento estaremos lá, frente a frente com Deus. Perfeitos, puros, não puritanos, moralizados, não moralistas, diante do Pai. A obra, enfim, diante do Criador, completa, concluída. Porque neste momento em que nós estamos aqui encarnados, estamos nos desenvolvendo, evoluindo. Somos a criança, mas lá seremos adultos. Ora, não é o mesmo que nós aprendemos no Livro dos Espíritos, através da justiça e do amor de Deus? Ele nos predestinou à perfeição moral, cuja qual nos oferece várias existências corpóreas. Está lá, no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, pluralidade das existências. Então, somos predestinados ao Pai, todos nós, sem exceção. E o caminho é o Cristo, que veio para nos salvar. No versículo 18, muito interessante aqui, nós temos aqui, quem nele é fiel não é condenado. E aqui o condenado eu coloquei aqui, entre parênteses, a palavra separado. Porque esse condenado não é aquela condenação de condenação eterna. É uma separação. Que está lá no grego. Na tradução do grego está lá, separar. Que aqui é o grego, a palavra crimos. Certo? Então, tem lá, quem nele é fiel não é condenado, não é separado. Não é colocado à parte. Então, aqui temos mais uma característica da justiça divina, que não permite que aquele que por meio do seu livre-arbítrio, que não quer permanecer no caminho reto da verdade, encontre o reino do céu e a felicidade eterna. Porque ele não foi fiel. É como que a gente, indo para terras estrangeiras, algum país que não conhecemos, alugamos um carro e tentamos sair de um ponto a outro ponto naquele país, completamente estranho, sem usar o GPS, entrando por ruas aleatórias tentando chegar ao nosso destino, ao destino desejado. Será que vai dar certo? Não vai, né? O caminho vai ser longo até chegar lá. Entrando em ruas aleatórias, perdido. Por quê? Porque não estamos seguindo o nosso GPS. O GPS que nos foi dado. O GPS que nos foi oferecido. Que nós não aceitamos. Por causa disso que ele diz aqui, quem nele é fiel não é condenado. O que não é fiel já está condenado, separado, por não ser fiel no nome do Filho unigênito de Deus. Então, se você não é fiel, você já está condenado. Já está separado. Que não é uma condenação eterna. Então,
aqueles que são fiéis, e veja que fidelidade, nós podemos ter vários níveis de fidelidade. Nós podemos aqueles que ser extremamente fiéis, esses serão colocados em um lugar. Aqueles que são mais ou menos fiéis serão colocados em outro lugar. Os que não são fiéis, de jeito nenhum, outro lugar. Esta é a condenação, a separação. E aqui eu me lembro de um livro psicografado por Chico Xavier, escrito pelo benfeitor espiritual André Luiz, em que está André Luiz, Aniceto e Vicente num posto de socorro no umbral. Eles estão indo para a Terra. E naquele momento, eles estão parados naquele posto de socorro dentro do umbral. E Aniceto vai com Vicente e André Luiz num galpão. Um galpão, né? Lá no mundo espiritual. E lá, quando eles se adentram nesse galpão, André Luiz toma um susto. Nossa! O que é isso, Aniceto? Estou eu aqui a me deparar com a morte após a morte? Quem são essas pessoas? Ele toma um susto porque ele vê espíritos sofredores, com um semblante terrível. E Aniceto vai explicar para ele. Vamos ler aqui a explicação de Aniceto para André Luiz. O instrutor sorriu complacente e explicou em voz quase imperceptível. Sim, André. Este sono é verdadeiramente a avançada imagem da morte. Aqui permanecem com a bênção do abrigo alguns milhões dos nossos irmãos que ainda dormem. São criaturas que nunca se entregaram ao bem cativo e renovador. Em torno de si e, mormemente, os que acreditaram convictamente na morte como o nada, o fim de tudo, o sono eterno. Então, são pessoas que não acreditavam em Deus. Eram pessoas que acreditavam que quando a gente morrer, você morre e acabou. Você não vai existir mais. Não existe vida eterna. Você não existe mais. Então eles acreditavam nesse sono profundo. E após a morte, adivinha o que lhes acontece? Sim, eles estão neste sono profundo. Ainda não acordaram. Ainda não acordaram. Estão completamente perdidos. E aí Aniceto vai continuar um pouco mais para frente. No entanto, as criaturas que perseveram em negação deliberada e absoluta, não obstante por vezes filiadas a cultos exteriores de atividade religiosa, que nada veem além de carne, nem desejam qualquer conhecimento espiritual, são verdadeiramente infelizes. Então veja, que mesmo aqueles que acreditam em Deus, ou pelo menos pretensiosamente dizem acreditar em Deus, e que têm até mesmo atividade religiosa, mas que se eles não agem de acordo, que eles só veem o hoje, o agora, pensam no corpo, em bens para o corpo, esquecem de juntar bens para o espírito, ou como diria o Cristo, juntam-se tesouros na terra e não juntam tesouros nos céus. Essas pessoas terão igualmente a sorte desses outros que a gente está falando aqui. Então, a grande mensagem aqui é ser fiel. Porque quem nele é fiel não é condenado, não é separado.
E o que não é fiel já está, como a gente viu até mesmo aqui no livro de André Luiz. Ele já está condenado porque não é fiel no nome do Filho de Deus. Muito interessante essa dinâmica que nos mostra o quão importante é no nosso dia a dia, além da nossa atividade religiosa, seja qual for, seja budista, católico, espírita, protestante, não importa. Para todos nós é igualmente importante pensar não somente no corpo, mas no espírito, na nossa saúde espiritual, nos tesouros que nós estamos juntando nos céus. No versículo 19, nós temos aqui Cristo dizendo: e a condenação é esta. Então, agora aqui ele está falando de condenação. Vamos ver qual é a condenação que o Cristo tem para a gente. Que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então a gente já sabe que o Cristo, que veio por amor do Pai, para nos guiar, para nos ajudar, que veio aqui, nos amou igualmente, nos ensinou, nos guiou, nos deixou um conhecimento que até hoje estudamos, até hoje tentamos praticar. Ele vem para cá como luz ao mundo, como a luz que afasta as trevas, como a luz que guia, um farol que guia. Porque se a gente olhar aqui, o Cristo e Deus ama todos. E esse é um amor que muitas vezes é difícil, porque nós temos e nós conhecemos, e talvez até mesmo se você não conhece alguém que ou tenha conhecido alguém que pratica a maldade, que exerce a maldade, se você não conhece essa pessoa, você é essa pessoa. Então nós temos aqui que o Cristo revela o quê? Que as obras dos homens são más. Por que ele fala as obras dos homens são más e não os homens são maus? Porque ninguém é mau. Nós vimos que Deus predestinou todos a ser santos e irrepreensíveis diante dele. Todos para serem perfeitos. Não existe nenhuma exceção. A gente viu que o Cristo vem para nos ensinar e ele diz que aqueles que não são fiéis na sua palavra estarão perdidos, vão se perder. Mas ele não disse que vão largar, condenar eternamente esses filhos. Disse que eles vão se perder. E então aqui, se as obras dos homens é que são más, não o homem é mau, ele não fala porque os homens são maus. A frase não é que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque os homens eram maus. Não. Cristo fala que as suas obras eram más. É muito diferente. Porque isso nos força a ter uma reflexão muito mais profunda. A maldade existe no mundo. Disso não tem todo mundo que está encarnado sabe. A maldade existe no mundo. Mas não existem pessoas más. Porque Deus criou todo mundo. E Deus não criou
pessoas más. Então os homens estão praticando o mal por enquanto, porque fomos predestinados à perfeição, segundo o próprio Paulo. Então as trevas, o mal é temporário, porque estamos praticando hoje o mal. Mas uma vez que chegarmos a praticar o bem, este sim, este é eterno. E entendo maldade no mundo, mas não tendo pessoas maus, isso nos leva a um paradigma. O paradigma é: se não existem pessoas más, mas existe maldade. Então quer dizer que aquela pessoa que a gente não gosta, né? Aquela pessoa que você sente aquela raiva porque tentou te prejudicar de certa forma, ou porque te falou alguma coisa que te deixou muito chateado, ou te magoou, ou magoou alguém que você ama muito. Aquela pessoa não é má. Aquela pessoa é boa, mas praticou o mal. Praticou o mal naquele momento. Naquele momento ela sucumbiu. Assim como nós muitas vezes sucumbimos e não somos fiéis. E como diria também Haroldo, que ele vai dizer: existe injustiça no mundo. Sim, existe, mas não existe nenhum injustiçado. A maldade existe no mundo, mas ninguém é mau. Ninguém é mau. Praticamos o mal por enquanto. Então o mal não vai durar. E para aqueles que seguem também, assim como eu, a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 125, Kardec vai perguntar à espiritualidade superior: os espíritos que seguiram o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros? Veja que esse grau de superioridade que Kardec está dizendo aqui é o mesmo que Paulo está dizendo, que é a perfeição, a santidade. Ser irrepreensíveis diante de Deus. E a resposta dos espíritos é sim, porém as eternidades serão para eles mais longas. Então, ou seja, eles se perderam no caminho. Fugiram do caminho reto. Fugiram do caminho reto, como vai dizer lá no Salmo 25, versículo 8, capítulo 9. Bom e reto é o Senhor. Por isso aponta os caminhos aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Veja que as eternidades para os que praticam a maldade serão mais longas, porque eles fogem da luz que mostra o caminho, porque estão fazendo o mal. E esta é a justiça divina, que não é uma lei de exclusão, mas sim uma lei de inclusão. Uma inclusão que observa o livre-arbítrio de cada um, porque Deus assim nos ama, nos dando livre-arbítrio para poder escolher. E a nossa escolha é sempre entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. E como que a gente consegue, então, aplicar este conceito na nossa vida, no nosso dia a dia? Basta lembrar desta frase que eu adoro muito, de Santo Agostinho, que ele disse: odeia-se o pecado, mas ama-se o pecador. Então aquela pessoa que praticou o mal para nós, ou para alguém que a gente ama muito, a gente deve condenar o pecado, odiar o pecado, mas amar o pecador.
E esta é a nossa dificuldade muitas vezes em conseguir olhar para aquela pessoa e conseguir dar o amor. Porque às vezes a gente fica com raiva daquela pessoa e a gente quer que o mundo fique com raiva daquela pessoa, até que Deus fique com raiva daquela pessoa. Mas não é assim que as coisas funcionam. Odeia-se o pecado, mas não o pecador. O pecador a gente ama. Né? E aí quando a gente olha para esses nossos irmãos perdidos, com aquele olhar de julgamento, com aquele olhar de condenação, a gente, na verdade, a gente está olhando para aqueles nossos irmãos, olhando somente as suas obras, olhando somente um lado deles, e não eles por completo, assim como o Pai os olha. Porque, em essência, eles são bons, são também divinos, porque são filhos do mesmo, são filhos do mesmo Pai. Ou como vai dizer Emmanuel, no livro Fonte Viva, que toda apreciação unilateral é sempre ruinosa. Ou seja, se a gente olha a um dos nossos irmãos olhando somente o seu lado trevas, olhando somente o seu lado sombra, é ruinosa. Por quê? Porque a gente não está enxergando o todo. Não estamos sendo justos. Porque não é este o amor que o Pai nos enviou aqui. Não é este o amor que o Cristo veio nos ensinar e testemunhar. Né? E o Cristo, com um exemplo muito grande de amor, a prova de que ele não estava somente olhando a sombra das pessoas. Para mim, a prova maior é quando ele estava lá, no alto da cruz, olhando para os seus algozes, que rindo, ironizando a sua figura, ironizando o seu sofrimento, se divertindo a preço disso. Cristo olha para os céus e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Até lá o Cristo conseguiu olhar o lado bom, o lado divino daqueles seres que estavam sim praticando o mal, mas não sabiam o que faziam. E assim o Cristo vai orar por eles, intervindo com Deus. E a caminhada para se chegar ao reino dos céus é longa. Em alguns momentos estaremos com passos mais apressados, outros momentos em passos mais reflexivos, mais curtos. E um desses nossos irmãos de caminhada, que nós olhávamos somente o seu lado sombra, não conseguíamos olhar aquele ser por completo, que foi o nosso algoz de ontem, aquele que praticava o mal, pode ir lá na frente, depois de muitos passos apressados, nos ultrapassar e ser aquele que vai nos estender a mão. Ser aquele irmão que vai nos estender a mão e nos ajudando na nossa caminhada. Por isso, Emmanuel, ainda, no livro Fonte Viva, ainda, no mesmo capítulo 32, chamado Boa Parte, vai concluir: busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Então esta é a mensagem que temos aqui para esse versículo. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras, e não os homens, eram maus.
aqui estamos nos aproximando do fim dos nossos versículos. Temos o versículo 20 e o versículo 21. E no versículo 20, a gente vai ver aqui que, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz. De novo, o Cristo vem reforçar que o homem não é mau. Ele pratica o mal. Ele está fazendo o mal. E a maldade aborrece a luz. Ou seja, a maldade, a trevas, aborrece a luz. E o mal aqui está justamente na falta de luz, por não se praticar o bem. Isso não significa que nós, que ainda não somos espíritos puros, pelo menos eu posso falar por mim, eu não sou um espírito puro, um espírito de luz, que não tenhamos o nosso lado sombra, nossas faltas, que apesar de nossos esforços na vontade de praticar o bem, que ainda não sucumbimos. Isso não quer dizer que somos perfeitos. Mas isso quer dizer que existe um esforço em praticar o bem, que já é diferente. Porque se a gente quer praticar o bem, se a gente quer estar na luz, se a gente não tem receio que mesmo quando nós erramos, nós não tenhamos a corrigenda devida, é diferente daquele que pratica o mal somente praticando o mal, sem ainda refletir, sem ainda ter a consciência desperta para Deus. Mas aqueles que já têm a consciência desperta para Deus têm uma responsabilidade a mais, a responsabilidade do esforço e da vontade em praticar o bem. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de que suas obras não sejam reprovadas. Aquele que está desperto chega para a luz, mesmo quando ele pratica o mal. E aí a gente tem Paulo que vai, em palavras mais sábias do que a minha, na carta aos Romanos, capítulo 7, versículo do 15 ao 17. Paulo vai dizer assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, admito que a lei que é boa. Neste caso, quem faz, isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O que quer dizer? O que Paulo está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que a consciência dele já despertou. Ele está querendo dizer que ele já sabe o que é o certo e o que é o errado. Paulo está querendo dizer que existe vontade nele e esforço na prática do bem. Mas que mesmo assim ele faz o que ele detesta, o que ele não quer. Que aí ele vai dizer que é o quê? Que ainda é o pecado que habita nele. Mas está morrendo. É aquela parte. Porque ninguém aqui neste mundo, aqui na Terra, é totalmente perfeito ou totalmente imperfeito. Nós não vamos encontrar esses seres aqui na Terra. Ninguém é perfeito aqui e ninguém é totalmente errado. E isso valia para Paulo. Olha só, o grande discípulo do Cristo, Paulo, que o bem que ele queria fazer ele não conseguia. E muitas vezes o mal que ele não queria ele fazia. É isso que o Paulo está querendo dizer aqui para a gente. E aqui eu também me lembro do livro Os Mensageiros, psicografado por Chico, também escrito, o mesmo livro escrito por
pelo benfeitor espiritual André Luiz, que André Luiz, em conversa com o seu instrutor, Aniceto, ele está lá. E ele tem aqui essa passagem muito interessante que eu gostaria aqui de dizer aqui para vocês, de ler aqui para vocês. Que está lá quando Aniceto vai dizer a André Luiz, né? Vai falar aqui entre loucos e sofredores. Vamos ler aqui. Vem a diferença entre os que dormem, os que são loucos e os que sofrem? Em nosso lar, não temos dos primeiros. E os que se encontram desequilibrados nos serviços da regeneração sentem, na maioria, angústias terríveis. É necessário que reconheçamos que os que gemem e sofrem, em qualquer parte, estão melhorando. Toda lágrima sincera é bendito sintoma de renovação. Olha que interessante. Vamos continuar. Os escarnecedores, os ironistas e os perturbados, que não registram a dor, são mais dignos de piedade, porque permanecem embotados em estranha rigidez de entendimento. Então é exatamente aquilo que nós estávamos dizendo. Aqui é André Luiz descrevendo o mundo espiritual. Aqueles que estão despertos para Deus são as consciências despertas e praticaram o mal, quando chega lá do outro lado, se arrependem. Vêm do tempo perdido que tiveram aqui na Terra. E aí sofrem, choram. E como choram? E é exatamente isso. E aí, lá em nosso lar, nessa colônia de regeneração dos espíritos, né? A gente vai ter esses espíritos que sofrem. Nós temos os que dormem, que a gente já falou anteriormente, que foram aqueles que dormem, né? Os que não acreditavam em vida após a morte, né? Que não tinham nenhuma atividade, nenhuma vontade na prática do bem, né? Que estavam dormindo. Nós temos os que sofrem. Os que sofrem são esses, consciências despertas. Mas como Aniceto vai dizer aqui, benditos ou sejam, porque eles estão melhorando. Se estão sofrendo é porque sabem que erraram. Se estão sofrendo é porque estão despertos. Se estão sofrendo é porque eles tinham a vontade de fazer o certo. Talvez não tiveram esforço suficiente para permanecer no bem, mas pelo menos a vontade eles tinham. E aí, por terem feito errado, estão sofrendo. Já aqueles que não estão despertos ainda, eles não entendem, então ironizam, né? São perturbados. Estes são dignos de piedade, porque ainda não se abriram para a verdade, ainda não se abriram para a palavra de Deus. E aí em Josias 24:13 a gente tem: os perversos são inimigos da luz, não reconhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas. Temos que permanecer fiéis, preservando nossa vontade e nos esforçando na prática do bem. O bem é tudo aquilo que beneficia o outro. E algumas vezes a nós também. Agora estamos caminhando para o último versículo do nosso estudo. E esse é um versículo que basicamente ele faz um resumo daquilo que foi falado, né? Aqui Jesus vai dizer: quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas na luz. Então são aquelas consciências despertas, já em vontade e em esforço em praticar o bem.
e que com fidelidade estão no caminho indicado pelo Cristo. E no final desse caminho, de acordo com a justiça divina, encontrarão a Deus. Porque o caminho nos foi oferecido a todos, mas somente a alguns hão de segui-lo e encontrar o divino amor. Por causa disso que Cristo vai dizer que a porta é estreita. E muitos serão aqueles que vão entrar na porta larga, porque é muito mais fácil. Mas o caminho longo, de esforço e vontade, fidelidade na palavra do Cristo, na prática do bem, este tem a porta estreita. E aqueles que não pegarem nesse caminho se encontrarão perdidos por muito mais tempo, separados daqueles que se adiantaram. Portanto, felizes são os que são fiéis a Deus. Felizes aqueles que amam. E as consciências despertas para o divino amor, que se esforçam na prática do bem. E aí, então, este foi o estudo do nosso texto evangélico. E aí, todo esse texto evangélico me lembrou de uma passagem de Allan Kardec, onde Allan Kardec vai falar a respeito dos espíritas. Mas, com toda a sinceridade do mundo, isso daqui vale para qualquer religião. Espiritismo, protestante, budista, hinduísta, católico, não importa. Todas as religiões no mundo têm a responsabilidade da transformação moral dos homens e mulheres na Terra, os aproximando cada vez mais do Criador. Mas, em especial aqui, Kardec fala para a família espírita. E estas aqui são as palavras do codificador. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas más inclinações e porem em prática as máximas do Cristo, olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do modelo divino. Então, aqui em poucas palavras, Kardec resume o nosso estudo também. Que temos que praticar o bem, esforço em dominar as nossas más inclinações. Porque como Paulo vai dizer que o bem que ele quer fazer muitas vezes ele não consegue, mas o mal que ele não quer ele faz. Mas não é ele fazendo, porque a vontade dele já não é mais aquela. Então, existe uma vontade e um esforço de Paulo, assim como Kardec nos fala. E a prova de sua força é que se esforçam para se tornarem melhores, domarem suas más inclinações e porem em prática as máximas do Cristo, ou seja, ser fiéis ao Cristo, às palavras do Cristo, sempre retribuindo o mal com o bem, assim como Jesus nos ensinou. E nesta caminhada que temos aqui, já caminhando para a conclusão do nosso estudo, vamos recapitular aqui algumas coisas que vemos, que nós vimos aqui neste texto evangélico de João, desse estudo que temos aqui, né? Reconhecendo o amor de Deus que enviou seu Filho, né? Vamos ver aqui, né? Nesse texto, nesse nosso estudo, nós encontramos o maior de tudo e todos, que é quem é Deus. Deus é o maior de tudo e todos. A maior virtude de todas, amar. E foi a motivação, e é o que move o Pai, o amor. O amor é a motivação de Deus. O amor é o que faz Deus agir. O amor é aquilo que veio Cristo nos mostrar e nos exemplificar. Amor é quando Cristo perdoa os seus algozes. Isso é amor.
que é o combustível imprescindível para a edificação do reino de Deus em nosso coração. E é a virtude que nos aproxima do Pai. E quem verdadeiramente ama é fiel. Então, vamos continuar aqui, vamos ver aqui o que mais temos. A maior abrangência. Então, Deus ama. E ama na maior abrangência. Todos. Ama o mundo. Todos. Todo mundo. Nós temos aqui a maior demonstração de amor, que é a caridade, quando Deus oferece o seu Filho unigênito para nós, para nos salvar. O maior de todos os filhos, Jesus. O maior de todos os professores e guias e médicos, Cristo. A maior salvação, não se perder, não perecer. A maior de todas as batalhas que nós temos, a das trevas versus a luz do nosso coração, as nossas más inclinações, o mal que não queremos praticar. Esta é a nossa maior batalha. A maior de todas as vitórias, ser fiel a Deus. Esta é a maior de todas as vitórias. A maior das recompensas, a vida. A vida. A maior das durações, a vida eterna. É a vida eterna. Então aqui nós vemos Deus que nos ama, que é caridoso, que é justo, que manda seu Filho Cristo para nos amar, nos mostrar o caminho, mostrando que nós devemos ter vontade e esforço na prática do bem, persistência, ser fiel a Deus para ganhar a vida eterna. De acordo com o amor que nos une, o amor que nos cura, o amor que nos alimenta, o amor que nos guia. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não procura os seus interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Entre esses três, porém, o maior
é o amor. E nós acrescentamos: e a caridade. Que a paz do Senhor esteja com vocês. Muita paz.